Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a Cláudia Pessoa, que é assessora legislativa da FEComércio, né? A gente vai estar falando um pouquinho sobre o papel, né, da interlocução entre o setor produtivo e os legislativos. Bom dia, Cláudia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes qualificados dessa emissora. E é com muita satisfação que nós estamos para falar aqui de um tema tão importante e tão atual. A gente que agradece, Cláudia, a sua participação aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7, né? Cláudia, qual o trabalho central desse trabalho, né, dessa aproximação, dessa assessoria legislativa com as câmaras, com a Assembleia, com a Câmara Federal? Como é que ele se dá de fato? Explica um pouquinho para a gente, detalhe um pouquinho para a gente. Olha, nós temos uma coordenação, a mãe das FEComércios é a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E a CNC, ela já há bastante tempo, há décadas, ela tem esse olhar dessa necessidade e de ação. Quando eu comecei a prestar essa assessoria, em 2015, o núcleo chamava APEL, que era uma assessoria de acompanhamento do Poder Legislativo. E de uns anos para cá, ela se transformou numa diretoria de relações institucionais com um peso e cartucho do tamanho que lhe competiria e vem sendo um segmento, uma área, um setor extremamente estratégico, tanto na questão do cenário e das relações que existem e que passaram, mas estratégico ainda mais no cenário de consolidação de um melhor trabalho mais assertivo para o futuro no que compete a essa interlocução entre o setor produtivo, que a CNC e as FEComércios representam, ou seja, comércio de bens, de serviços e turismo, e o Poder Legislativo. Cláudia, por exemplo, vamos exemplificar aqui para os nossos ouvintes aqui nos 4 cantos do estado de Alagoas. Por exemplo, vai ser colocado uma pauta na Câmara Federal que pode prejudicar, por exemplo, o comércio, por exemplo, uma questão de tributação a mais de um setor ou de outro. Como é que vocês se organizam nesse aspecto para mobilizar as bancadas, para dialogar com os parlamentares e os nossos representantes? Essa diretoria de relações institucionais, ela constituiu uma rede chamada RENALEGES, Rede Nacional de Acompanhamento do Legislativo. Então, cada federação, nas suas bases, tem uma pessoa ou um grupo de pessoas, uma equipe, que faz as ações junto às suas bancadas. Então, além de ter a DRI, lideranças e colaboradores especialistas em cada uma das áreas de competência, vamos para o cenário federal, de competência constitucional e de defesa e de acompanhamento, como também tem a nós, das bases, para atuar quando comandados. Então, existe a pauta legislativa, e determinado projeto de lei vai ser colocado em votação. Ele pode estar em trâmite nas comissões ou já em plenário, ou a depender da matéria, direto para o plenário. Então, o comando ele é muito imediato. Entrou na pauta e estamos atentos e acompanhando todos os dias em que tenham sessões, todos os dias em que tenham reunião das comissões, não necessariamente eu própria todos os dias, mas lá em Brasília, pela CNC, sim, tem um time acompanhando sempre. E se porventura tem algum tema que vai ser apresentado ou discutido, em que possamos fazer uma intervenção, essa intervenção pode ser um contato com um parlamentar, membro dessa comissão, que pode, por exemplo, pedir vistas e retroceder no prosseguimento daquela pauta. Uma outra ação é buscar que um parlamentar, que nós já mapeamos o perfil, venha a ser um relator, buscar que um parlamentar de uma bancada específica, né, de um estado, venha a apresentar emendas supressivas, emendas substitutivas, emendas complementares, enfim. Então, são inúmeras as ações, e eu diria, é muito satisfatório,
porque a gente passa, inclusive, a trazer para o setor produtivo e as bases das federações, que não se restringe na esfera do Estado, ela vai nos municípios onde estão os sindicatos, a atuação desse parlamentar. Então, a gente leva para os representados desse setor produtivo qual é o perfil desse nosso parlamentar. Inclusive, a ponto de se fazer um questionamento. Será que o setor produtivo, ao setor produtivo interessa que esse perfil de deputado, de senador, esteja nos representando? Não é? E há situações em que ele até representa, mas fica numa chave de bico que não consegue executar aquilo que a gente necessita, aponta. E o que é bacana, João, nesse sentido, é que não há pedido pelo pedido. A Confederação Nacional de Comércio, a CNC, ela faz questão que nós tenhamos um embasamento do nosso posicionamento. Então, aqui na FEComércio eu faço acompanhamento, mas tem um embasamento legal, tem um embasamento econômico, tem um embasamento da comunicação que nos ajuda a subsidiar esse parlamentar, a interceder pelo setor que nós representamos, pela defesa, né? Ou pela intervenção. Eu prefiro a palavra intervenção do que defesa. E não somente defesa, por isso que eu não gosto da palavra, porque nós podemos ser propositivos. Sim. E é essa a ideia nossa de atuar agora em 2025, sobretudo nas casas legislativas municipais que estão ou começando, mas seguramente começando suas atuações, modificadas ou não. E, Cláudia, puxando um pouquinho aqui, saindo de Brasília, mas indo para um cenário um pouco mais local, aqui na nossa Assembleia Legislativa aqui do Estado de Alagoas, como é que está esse diálogo? Tem alguma comissão formada? Enfim, algum deputado, ele representa de fato essa questão da defesa ou das intervenções em propor questões positivas para o comércio local? Como é que está hoje essa questão aqui na Casa de Tavares Bastos? Olha, a despeito da gente entender que a persona, o deputado, o vereador, né, o senador, seja extremamente importante tê-lo referenciado a um setor produtivo, nós preferimos olhar um coletivo, especialmente porque na hora do voto, na hora da intervenção, literalmente uma andorinha só não faz verão. É a casa, né, o colegiado. Então, nós buscamos as andorinhas para fazer nosso melhor verão próximo. Então, aqui em Alagoas, em 2017, nós conseguimos instituir uma frente parlamentar em defesa do comércio. Foi uma prática que nós vimos acontecer em outros estados, inclusive nacionalmente, não com a mesma nomenclatura, e que ajuda a justamente sair da persona para ir para um coletivo. Um coletivo que possa ser mais fortemente sal na massa, fermento na massa. Então, essa comissão ela foi bastante atuante, ela teve uma crescente e depois um adormecimento. E, recentemente, conversando com a deputada bastante dinâmica, que é a Cibele Moura, falávamos sobre alguns projetos de lei que acompanhávamos e falamos sobre a Frente Parlamentar do Comércio. E ela, num olhar mais amplo, disse: por que nós não fazemos uma Frente Parlamentar em defesa do comércio de bens, serviços e turismo? Nós chegamos a ela com essa proposta e ela abarcou. E aí, alguns parlamentares, deputados, subscreveram essa frente que foi apresentada há cerca de 2 meses da Assembleia Legislativa, e isso fortalece esse trabalho. Vale a pena ressaltar que não significa que a federação e os sindicatos que nós representamos nas bases municipais estão representados apenas por esses parlamentares que subscreveram a frente. Absolutamente. Eu digo que a relação entre o presidente da federação, que é o presidente Adeildo Sotero, ela tem que ser aberta para todos os parlamentares, não é? E o nosso trabalho igualmente isento. Tanto para a gente construir uma relação sólida, quanto para a gente buscar cenários e oportunidades. Então, realmente é um segmento estratégico
que para 2025 vai ser trabalhado de uma forma mais contundente. Cláudia, você falou da questão municipal, né, dessa tentativa de buscar esse diálogo com as casas municipais também, nas câmaras no estado afora. Como é que está essa interlocução, como é que está esse projeto para 2025? Traz um pouquinho mais para a gente. Em face de termos passado por eleições municipais, as câmaras municipais elas também passaram por modificações. Eu confesso que nos municípios que eu mapeio, eu não encontrei nenhum que teve uma reeleição em 100%. Então, essa construção, esse trabalho, ele vai ser apresentado no início do 2025, verificando o perfil de cada vereador, sobretudo, como eu disse, nas bases onde a FEComércio tem um sindicato. Um sindicato representado, filiado à federação. Então, consiste nisso. Consiste no mapeamento desses parlamentares, na observação se ele fez parte da composição ou não da bancada, ou se ele vai fazer parte da bancada do prefeito eleito, né, eu esqueci o termo, da composição política. Na base do governo. Da composição política do prefeito eleito, e é nessa linha de atuação. E aí a gente busca fazer um levantamento de que projetos de lei já tramitaram ou pode vir a tramitar naquele município, com a indicação, aí vem o econômico, com a indicação dos vetores de economia daquele município. Local. E aí vem, sim, um papel muito importante, que é o papel assertivo de proposição, e não somente o de monitoramento, acompanhamento e intervenção do projeto de lei em curso. Ô, Cláudia, esse trabalho legislativo tem a intervenção, tem alguma parceria com a AMA, com a UVL, por exemplo, outras instituições nesse aspecto também, dessa aproximação, essa tentativa de aproximação? Essas instituições são extremamente importantes porque aproxima a federação dos municípios, independente de tê-los com a base representada. Então, de fato, é importante. Temos uma agenda pretendida e já feita a interlocução com a AMA, falamos com a Larissa semana passada, na intenção de ter a visita institucional do presidente Adeildo com seus pares, mais para um momento de apresentação de que tipo de trabalho pode acontecer, mas numa questão literalmente institucional, aberta e sem muita pretensão. A pretensão exclusiva de fortalecimento da relação. Natália Barros. Cláudia, a gente falando muito aqui dessa relação, né, da assessoria para fora, vamos dizer, né, nessa conversa indo até esses parlamentares. E olhando também um pouco para dentro da FEComércio, dessa atualização, diante essa relação, esse relacionamento com os empresários, com as demandas desses empresários, para que possa existir, sim, esse caminho, né, esse trajeto entre a assessoria e esses parlamentares. Como é que funciona, na prática mesmo, esse diálogo, essa conversa, essa escuta mesmo, né, das necessidades e dores também desses empresários aqui, principalmente aqui em Alagoas? A gestão do presidente Adeildo é bastante democrática e compartilhada. E nesse sentido, ele tem fortalecido a parte, digamos assim, mais próxima a ele, da diretoria e do conselho e dos presidentes dos sindicatos. E temos buscado as assessorias e o superintendente Alain, o público estratégico representado para justamente fortalecer essa relação e não somente na área do acompanhamento junto ao Legislativo. Na prática, como é que acontece? Nós temos um projeto de lei apresentado que ele pode interferir no segmento X, exemplo, no segmento de hotelaria, no segmento de bares e restaurantes, no segmento de condomínios, no segmento do comércio em si, propriamente dito, do comércio de bens. Então, nós buscamos mapear nesse projeto o grupo que é afetado e vamos buscar a reunião que possa mostrar para esse grupo o que é que foi mapeado, no que ele, enquanto federação, foi visto que pode representar economicamente, do ponto de vista legal, e para ouvir na prática como é que eles se sentem. As câmaras setoriais temáticas também tem tido uma atenção especial.
E essas câmaras setoriais também são ouvidas e apresentadas demandas, escutas, dores e desejos. E através dessa escuta é feito um trabalho de tentativa de apresentar um projeto de lei efetivo que venha a ser mais assertivo em face da escuta. Um outro trabalho que também acontece, de interlocução entre o representado e o acompanhamento, é a devolutiva dos projetos de lei mapeados e os resultados em face do que ele prosperou ou não prosperou em qualquer uma das casas legislativas, Senado, Câmara Federal, Assembleia ou Câmara Municipal. Mas eu posso ressaltar e dizer que, notadamente, o nosso trabalho tem sido mais eficaz, reconheço, na esfera estadual e federal. Cláudia Pessoa, assessora legislativa da FEComércio, né? Quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Como é importante, né, tratar de um tema tão caro, né, para a nossa sociedade, os interesses da nossa economia junto aos poderes legislativos, seja de esfera municipal, estadual, federal, como é isso importante para a pujança da nossa economia, sobretudo local. Cláudia, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, fazer o convite público para que você esteja aqui em outros momentos, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, e quero deixar um espaço para suas considerações finais. Nós é que agradecemos. A Federação do Comércio de Bens, de Serviços e de Turismo do Estado de Alagoas. Ela se sente muito lisonjeada por estar como eu disse, numa emissora de público qualificado, levando não somente para os seus representados, mas para o povo alagoano e todos os do mundo que nos escutam, o trabalho que desempenha em prol do segmento que representa, claro que especialmente em nossa Alagoas. Mais uma vez, obrigado, Cláudia Pessoa. Até a próxima. Se Deus quiser. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, nosso querido Cláudio Stone, sempre na técnica, o Mailson Franklin, sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro, o Romilson Florentino nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até o nosso sextou, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da